curando o teu filho, meu Pai, vai dando saúde, vai dando vigor. Repreende toda a fúria do adversário contra a vida do teu filho, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por mesmo assim o teu filho está de pé, meu Pai. Muito obrigado, Senhor da glória, porque o Senhor tem sido fiel com o teu filho, meu Pai. E eu te agradeço, meu Senhor da glória, Pai. Usa ele com autoridade, com ousadia, supra as necessidades, Senhor da glória. Tu conhece, meu Pai, a mente, o coração. E eu te peço nesta noite, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, venha, Senhor, abençoar o teu filho, guardar o teu filho, sustentar o teu filho, a casa do teu filho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero saudar a alegria com a paz do Senhor. Amém. Dizer para os nossos irmãos que me encontro muito feliz por essa oportunidade, que o Senhor me dá de estar aqui na casa dele e na presença dele também. Agradecido porque ele tem cuidado de mim e da minha família. Muito grato ao Senhor, Deus, por tudo que ele tem feito e por tudo que eu creio que ele irá fazer. Glória a Deus. Eu gostaria nessa noite, sem mais delongas, compartilhar com a igreja uma palavra. Se encontra Salmos, número 40, Salmos, número 40. Estarei lendo alguns versículos a partir do primeiro. Glória a Deus. Que o Senhor venha falar através da minha boca, que não seja eu a falar nada da minha carne, nem da minha vontade, nem pela minha emoção, mas que seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra é dele, e a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que uma lâmina de 2 gumes, porque pode discernir os pensamentos, as intenções do coração do homem. E a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas sim ela cumpre o seu propósito. Amém? Todos acharam? Salmo de número 40 vai dizer assim: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Muitas são, ó Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Amém? Até aqui, irmãos. Deixa sentar. Pretendo trazer uma breve meditação essa noite, mas devemos seguir segundo a orientação do Espírito Santo. Irmãos, na verdade, quando eu nem sabia que ainda ia trazer a mensagem da noite, eu abri a Bíblia e ela abriu nessa página onde tem aqui assinalado no círculo, no Salmo 40, os 2 primeiros versículos. E o varão perguntou se tinha um pregador. Eu disse: não. Quem vai pregar? Só você está dirigindo, você que vai escolher. Então ele falou assim: então está escolhido, vai ser você. Eu disse: amém. E eu já estava com aquela palavra ali aberta.
O varão observou o tijolo, estava com a Bíblia aberta, não, presbítero? Estava com a Bíblia aberta, e estava nesse salmo. Eu não sei por que não. Eu e minha esposa participamos de um culto na terça-feira. Foi terça ou quarta? Foi ontem? Do presbítero do pastor Edmilson? Foi terça-feira? Terça-feira foi acompanhar a Diaconisa Valqueire. Ela foi convidada a pregar na igreja do pastor Edmilson. E ali veio uma palavra, irmãos, que o pessoal ficou estarrecido com aquela palavra, né? E todos receberam a palavra que o Espírito Santo colocou no coração do varão, e ainda continua ainda no coração. E por isso, esse Salmo de número 40 vem dar uma continuidade nisso. Por quê? Ali ela pregou sobre as águas amargas, as águas de mar. E isso aí deu um gancho ao pastor para ele dizer para a própria igreja que, e a exortação, né? Ele falou assim: olha, muitas vezes o crente ele bebe águas amargas porque não quer ouvir a liderança. Na mão do líder tem um cajado, na mão de Moisés tinha um cajado, e o povo foi beber a água sem consultar se tem uma liderança, se tem tudo fazer segundo a sua liderança e consultando, não é fazer segundo a sua vontade. E o pastor pegou essa mensagem através dessa palavra e falou assim: muitos crentes estão bebendo águas amargas por não ouvir a liderança. Aí depois, segundo ele falando, vem chorar aos pés do pastor: ah, pastor isso, pastor aquilo, me ajuda aqui, porque não quis ouvir a liderança. Aqui no Salmo 40, irmãos, vai dizer, o salmista Davi vai falar: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso é tremendo, né? Porque o crente, ele tem que orar com confiança e com fé, assim como Davi orou. E o Senhor, ele não está com os ouvidos agravados para que não ouça as nossas petições. Sim, ele ouve e ele atende. Ele atende, sim, não segundo os propósitos nossos, para nosso bel prazer, para a nossa utilização de forma soberba, mas sim segundo os seus critérios, segundo os propósitos de Deus. E aqui nós vemos que Davi foi atendido naquilo que ele pediu ao Senhor, e ele reconheceu que o Senhor tirou-lhe de um lago horrível, de um charco de lodo. Não é assim também? Quando nós aceitamos Jesus, Ele nos tira de uma podridão, exatamente igual aquilo que está escrito no segundo versículo. Nos tira de um lago horrível, do lamaçal do pecado. É isso que Ele nos faz. E é interessante, irmãos, que no terceiro versículo ele vai dizer: pôs um novo cântico na minha boca. Observa aqui também, eu falo principalmente por mim, creio que com os irmãos também é da mesma forma. Eu era um cantor de karaokê, disputando quem tirava 100. Eu disputando com a minha esposa e com outras pessoas, quem tirava 100. Eu queria tirar 100. Tirava. Não sei se a máquina me favorecia, não sei o que era. Não sou um bom cantor, mas... E depois que aceitei Jesus,
Irmão, como existe uma transformação e não depende de nós, não é a nossa vontade, é quando você coloca na presença do Senhor, disposto a mudar, a ter uma nova vida, o Senhor opera. E não demorou muito tempo, irmãos. Os outros tipos de música que não são músicas da igreja, dita como gospel, né? Música sagrada do Senhor, não me interessa mais. Antigamente passaram do lado, tinha uma bagunça, né? E ali o samba cantando e a gente também, né, acompanhando. Hoje, esse barulho me incomoda tanto. E eu reclamo. E penso assim, né? Como é que pode ser isso, né? Naquele tempo eu estava lá junto. Mas é o Senhor que faz isso. Essa transformação que tem na nossa vida. Está falando muito aqui no Salmo 40. Ele colocou um novo cântico nos meus lábios. Eu só me interesso pelas músicas sagradas. Músicas então que são da água cristã, que revelam tudo dentro da palavra que está na Bíblia. Porque ali no hino desse da água cristã, você observa ali um cântico misturado com nada do mundo. Tudo que tem está na Bíblia. São passagens da Bíblia em cânticos. É como se estivesse cantando o que está na Bíblia, cantando a palavra do Senhor. Então, irmãos, a transformação que faz é o Espírito Santo. Mas nós também temos que se interessar, se esforçar. E à medida que o tempo foi passando, fui me interessando pela palavra, e verdadeiramente, irmãos, tenho certeza de que a palavra é que liberta mesmo. Eu tive um período de ensinamento quase que integral, durante 1 ano e 10 dias. Foi um seminário. Estou me referindo ao tempo que eu estive preso, 1 ano e 10 dias. Ali eu fui entender o que o Senhor queria de mim. E quando eu entendi, eu aprendi a fazer jejum e aprendi a orar. Eu já era crente aos 2 anos e eu não aguentava orar 10 minutos. Não tinha diálogo com o Senhor mais do que para 10 minutos. Pois lá aprendemos a orar 1 hora, aprendemos a orar a noite toda, jejum quase que de 24 horas, todo dia. Então o meu seminário foi ali. Depois que eu entendi o que o Senhor queria de mim, eu abri meu coração para o Senhor e comecei a aprender a palavra. Se eu, com 2 anos de crente, só sabia louvar uma meia dúzia de hinos da harpa, eu saí de lá louvando uns 80 hinos da harpa, conhecendo mais 80 hinos da harpa. Hoje já multiplicou ainda mais, né? Que com a ajuda da internet, mas lá não podia ter acesso nem a um aparelho de celular, quanto mais você tem internet. Então eu aprendi lá, com os irmãos de lá, um sabia um cântico novo, aí eu pedia, me ensina isso aí, quero aprender. Aí aprendi e fui contabilizando, fui anotando o nome dos hinos, seja lá com você. Mais de 80 hinos eu já sabia louvar. Então, irmãos, esse grande seminário veio me mostrar da onde o Senhor me tirou. Aqui o Salmo 40 está dizendo, Davi reconheceu que o Senhor tirou ele de um charco de lodo, o que é semelhante ao pecado que a gente vive no mundo. Eu vivia de uma forma, irmãos, soberbamente. Aqui fala também de soberbo, que nesse salmo. Vivia soberbo. Eu não gostava de crente. Gostava de crente chato.
Por isso que hoje em dia eu tenho que vigiar na mensagem que a gente fala, a gente não se tornar repetitivo nem chato, porque tinha uns crentes que não vigiavam e vinha falar tudo a mesma coisa, assim, eu estou cheio disso aí. Deus para mim está aqui na bolsa, vai fazer assim, com aquela soberba, né? Mas Deus teve misericórdia da minha vida. Então eu esperei com paciência no Senhor aqui, nem foi eu que esperei, foi o Senhor que me esperou. O Senhor me deu tantas oportunidades, me deu tanto livramento, irmãos. Eu tenho que estar feliz, e muito feliz, não tem motivo. Aconteça o que acontecer, mas eu tenho que estar feliz. Não importa se eu tinha vida boa, falando assim nos termos mundanos, né? Nos termos do mundo. Eu tinha dinheiro toda hora, não me faltava nada, mas eu não tinha paz. A paz que me excede a todo entendimento, que hoje eu conheço, e hoje eu tenho. Se os irmãos querem saber de uma coisa, eu vou contar rápido, não vou demorar. Nesse seminário ao qual eu me referi, meus irmãos, falando a respeito do tempo que eu tive preso, quando entrei naquele lugar, eu estava pesando 86 quilos, nessa estatura toda que nós estamos vendo, 86 quilos. A barriga chegava a estar fazendo sombra, já está com pressão alta, triglicerídeo, já estava praticamente diabético. Eu tinha que tomar já os medicamentos. Entrei naquele lugar com as caixas de medicamento que eu tinha que usar. Mas Deus foi tão bom comigo, irmãos. Eu comecei a fazer jejum e a orar com aquela intensidade e aprender a palavra do Senhor. Não durou 2 meses. Eu parei de usar tudo que era tipo de medicamento. E estou assim até hoje, para a glória de Deus. Quando eu saí daquele lugar, de 86 quilos, eu estava com 71. Quem passou alguns meses sem me ver, quando me viu, quase desmaiou. Pensava que eu estava morto, não só voltava deitado. Eu assim, eu estou melhor do que você, né? Fica assim, não. Ainda um sobrinho meu que veio me visitar, ele disse assim, estou preocupado, achando que eu estava doente. Eu disse, olha só, vou te falar um negócio, estou doente não. Você é novo, estou mais disposição do que você. Vendo que assim, você faz 1.400 abdominais? Ele falou assim, eu faço. Fazia mesmo. Eu estou aqui no altar do Senhor, eu não posso mentir. Ele vai acreditar nunca que eu fiz. Isso aí é com ele. Assim eu faço. Então eu perdi 15 quilos, irmãos. E perdi também as doenças que já estavam acumulando sobre a minha vida. Resultado da maneira como vivia, né? Bebendo, fazendo churrasco no fim de semana, tudo para mim era bebida. Eu não tinha outra diversão a não ser misturada com bebida. Mas o Senhor me tirou do charco de luto. E eu glorifico o nome do Senhor. Por isso, eu não vejo o Salmo 40 somente no primeiro versículo, onde ele diz: esperei com paciência pelo Senhor. Porque na época eu não tinha nem como esperar com paciência do Senhor. Eu nem gostava de ir para a casa do Senhor. Às vezes que fui convidado pelo meu filho, ele era diácono, e para ele não ficar triste comigo, ele disse: ele vem aqui, ele ora. Ele orava no meu escritório, ele cheio de imagens desse tamanho assim, de feitiço, de macumba, de santo, sei lá o que é. Ele ia ali orar, convidava pessoas para orar junto com ele. A pessoa ia uma vez e voltava mais, mas ele insistia. Aí ele convidava para ir na igreja, não, culto lá, para tal. E eu com aquela vontade de dizer não, eu disse: não, eu vou. E foi dessa forma que eu fui liberto, de uma maneira inexplicável. Eu aceitei Jesus e cheguei em casa, eu não falei nada para a garoto. Todo mundo que aceita Jesus já ficou contente. Eu fiquei pensando assim: como que aconteceu isso? Eu aceitei Jesus. Eu fui no culto para agradar meu filho.
Aí houve uma palavra, uma pregação, depois uma revelação e um apelo para aceitar Jesus. A diaconisa Érica estava junto, e ela conhecendo meu passado, como eu era, ela se emocionou, ela chorou. Foi tremendo, irmãos. Foi tremendo. Pena que eu não tinha entendido como o Senhor fez aquela transformação em mim, como que eu fui aceitar Jesus. Não entendi. Assim, mas não, eu queria aceitar Jesus. Agora, eu não planejei isso. Quis entender. Mas depois eu fui entender por que o Senhor tinha que me levar em certos lugares, me colocar em algumas provações, para eu poder entrar no querer do Senhor. Imagina, irmão, se eu não passo por essa situação, ninguém ia passar, claro, mas se eu não passo por essa situação, eu não tinha feito esse seminário. Para mim isso foi um seminário. Muita coisa eu aprendi ali, através de quê? Estudando a palavra do Senhor, jejuando, orando, oração, irmãos. Era demais. Era muita oração. 2 cultos por dia, de manhã e à tarde, oração quase que o dia todo. Então, irmãos, eu dou glória a Deus, porque Ele me tirou verdadeiramente, como está escrito aqui, tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Por isso que hoje, eu posso dizer, não que eu tenha conseguido ser melhor do que ninguém, através do ministério, porque tudo que nós fazemos é com permissão do Senhor, tudo é Ele, nós somos dirigidos por Ele. Quando você coloca a sua vida na mão do Senhor e confia, Ele dirige seus passos. Não quer dizer com isso que você tem que largar tudo na mão dele e não fazer nada, fazer a sua parte. Tem que também fazer a tua parte. Mas é o Senhor que nos sustenta, é Ele que nos garante. Como já foi falado aqui, aquele que está de pé, hoje para quem não cai. Irmão, porque a luta é diária. Não adianta, estou liberto, eu faço jejum, eu leio a palavra, não. É batalha travada, é todo dia. Não tem descanso, não, descanso é no céu. Então, irmãos, hoje, eu não posso olhar para a dificuldade e murmurar contra Deus. Não, porque a Bíblia está me ensinando, e a todos os irmãos também, que aqueles que murmuraram, como foi pregado pela varoa lá na igreja do pastor Edmilson, porque as águas eram amargas, eles murmuraram. Aquela geração do povo de Israel que murmurou, o Senhor não deixou entrar na terra prometida. Hoje a nossa terra prometida é Canaã celestial. Nós não podemos deixar que as adversidades desse tempo, as dificuldades, as nossas frustrações, venham tirando o foco que é Jesus. Que somente através de Jesus nós podemos entrar na Canaã celestial. O povo de Israel ficou circulando no deserto durante 40 anos, o qual levaria no máximo uns 2 meses, se andasse devagar, parando, até menos. Foi 40 anos. Ou seja, digamos que 40 dias daria para fazer essa travessia, com calma. 40 anos, andando em círculo, porque murmurou contra o Senhor. E mesmo todo dia vendo providência, todo dia a presença do Senhor, fazendo milagre todo dia. Por isso, irmão, a gente não pode reclamar que o Senhor não está fazendo, não está operando na nossa vida milagre. Operou na vida do irmão, tem irmão lá. O irmão toda hora é abençoado e eu não. Você não pode olhar para isso, não. O Senhor, Deus, critério dele, Ele é justo. Ele é justo. Ninguém pode falar nada do Senhor, porque Ele é justíssimo.
a característica, uma das principais características é a justiça. Então aquele povo, por murmurar do Senhor, por não aceitar, por não ter fé, pela presença do Senhor e constantemente providenciando alimento, água, porque todo mundo está com sede, não tem água em lugar nenhum. Moisés toca na rocha. E ali de uma rocha, qualquer pessoa vai dizer assim: uma rocha é uma pedra duríssima, não tem água, não pode sair água dali. E dali matava a sede de todo aquele povo, através de uma rocha. Essa rocha simbolizando o Senhor Jesus. Então, irmãos, aquele povo que rejeitou a presença do Senhor, porque o Senhor estava ali presente, fazendo milagre todo dia. Por isso que eu vou concluir. Os irmãos que querem milagre todo dia, querem revelação todo dia, é melhor não, irmãos. Se você ficar mal acostumado, no dia que o Senhor não fizer, você vai murmurar, e depois vai morrer no deserto. E o Senhor falou: se essa geração não entrará na terra de Canaã. Enquanto não morreu o último daquela geração, o Senhor não liberou para eles atravessarem o Jordão. Quem atravessou o Jordão foram os filhos dos rebeldes. Os rebeldes ficaram espalhados no deserto, mortos. Então nós temos que vigiar quando a gente for murmurar contra o Senhor. O Senhor não se agrada de murmuração, porque Ele é o Deus da providência. Mas para que Ele venha entrar com providência na nossa vida, nós temos que verdadeiramente confiar nele. Confiar. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Mas tem que ser de verdade, irmãos. Quando você convidar Jesus para a sua casa, Ele tem que ter acesso a todos os cômodos. Você não pode ter um cômodo em que Jesus não possa entrar. Tem que ser todos. O Senhor deu sua vida por nós. Ele se doou totalmente. E aquilo que nós fizermos para o Senhor, nós temos que fazer da mesma forma. O Senhor Ele quer fazer grandes coisas na vida de cada ser humano, mas depende do relacionamento que você vai ter com o seu Senhor. Se for um relacionamento sincero, se verdadeiramente você pode convidar Jesus para entrar em todas as áreas da sua vida, isso sim é um relacionamento sincero. É só confiar no Senhor, entrega tudo na mão do Senhor e tudo Ele fará a seu favor. Porque o nosso Deus é um Deus fiel e poderoso. Ele é galardoador de todos aqueles que oram e buscam. Mas o nosso Deus é Espírito. E convém que se o adoremos tem que ser Espírito e em verdade. Porque o nosso Deus é Espírito. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Antes, irmãos, eu vivi a vida do engano. Hoje, através da palavra, eu sei que ainda pode não entrar na cabeça de algumas pessoas que o que eu estou vivendo aqui, o que eu estou vendo, o que eu estou tocando, é tudo uma ilusão. Aí você fala assim: irmão, você ficou maluco? Como é ilusão se eu posso tocar? Eu sei que isso aqui é um púlpito, eu sei que aquilo ali é uma mesa, que tem umas fotos ali, eu sei que aquilo ali é um arranjo de flores artificiais. Aí você está dizendo que isso não é concreto, isso aí não é real? Se não é, porque no mundo espiritual, as coisas que são reais são aquelas que nós não podemos ver, que nos é impedido de ver através dos nossos olhos humanos,
Nós só podemos enxergar através da fé. Só através da fé nós podemos enxergar as coisas espirituais. Então, tudo aquilo que eu posso ver são ilusão. E Salomão falava: tudo é ilusão. É como correr atrás do vento. E Jesus completou: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Porque palavras no espírito e vida é espiritual. Céus e terra é tudo que tem ao seu redor, tudo aquilo que você pode tocar, tudo isso passará a ser destruído, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É dessa palavra que nós temos que correr atrás. É dessa palavra que nós temos que buscar cada dia mais conhecimento, porque a palavra é que dá vida, a palavra que alimenta. Quando Jesus foi tentado no deserto, depois de 40 dias sem comer, a primeira tentação de Satanás foi: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele age assim até hoje conosco, seres humanos, porque ele sabe que a fraqueza do ser humano é o estômago, é a fome. Mas Jesus usou da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, está aqui o alimento do crente. Palavra. Amém? Eu quero deixar com meus irmãos essa noite uma convicção de que você está servindo Jesus, está seguindo Jesus, e com o coração puro e verdadeiro, você tem que crer nas coisas espirituais a qual o Senhor Jesus pregou. E ele disse para aqueles discípulos que estavam se reunindo em volta dele, juntando multidões, porque ele multiplicou pães, eles comeram, todo mundo ficou satisfeito. Eles queriam andar atrás de Jesus por causa disso, por causa da multiplicação dos pães. Queriam transformá-lo em rei. Rei. Não é para isso que Jesus veio, ele veio para ser o rei terrestre. O reino do Senhor não é desse mundo. Ele falou: o meu reino não é deste mundo. Então ele disse assim: olha, não trabalheis, não vos esforceis pelo alimento que perece, mas sim procurai se esforçar pelo alimento espiritual, pelo alimento que te dá vida eterna. O que dá vida eterna ao crente é a mensagem de Jesus. Aquele que lê e obedece a palavra do Senhor, esse sim é filho de Deus. Esse sim é meu discípulo, disse Jesus. Não é só eu pregar aqui bonito, achar que tenho conhecimento de tudo, de toda a Bíblia, e na minha vida diária eu não praticar isso, para que o mundo veja, e através desse testemunho, que é a minha vida, que é a maneira de eu me conduzir, essas pessoas também venham se converter. Aí Jesus disse que não adiantou nada, porque você ouviu e não praticou. Nós temos que ser praticantes da palavra do Senhor, não só ouvintes, mas praticantes. Amém, irmãos? Não vou me alongar mais do que isso. Os irmãos já sabem muito mais do que eu. Amém? Eu deixo essa mensagem para os irmãos. Ora ao Espírito Santo para que ele venha falar melhor
em nossos corações. Amém? Assim agradeço a rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.